Nem todo laxante é igual. Existem hoje no mercado diversos tipos de laxantes e alguns podem ser usados com mais segurança e outros devem ser evitados o máximo possível. E o que eu vou deixar aqui hoje é uma recomendação para você saber se esse laxante que você está usando aí pode ser usado por longo prazo ou não. Existem basicamente dois tipos de laxantes mais disponíveis no mercado. O primeiro são os laxantes irritativos. São aqueles que, assim que você toma, ou muito próximo do horário da tomada, você precisa correr para o banheiro, porque ele dá uma diarreia desesperada que você muitas vezes não consegue nem segurar. E isso acontece justamente pela irritação que ele causa na parede do intestino, fazendo com que essa defecação venha muitas vezes de forma nem tão fisiológica assim e causa aquela limpeza, aquela grande limpeza ali intestinal. Esse é um laxante irritativo. E existem outros tipos de laxante, que são os laxantes mais formadores de bolo, que eles ajudam na defecação, mas não dessa forma irritativa e tão rápida. A função maior deles é levar água para dentro do intestino, para deixar as fezes macias e assim essa evacuação acontecer de forma mais natural. Então, o grande objetivo dele é formar o bolo fecal, por isso que eles são chamados de formadores de bolo fecal. E nesse caso, a defecação muitas vezes não vem logo após o uso. Na maioria das vezes, esses laxantes formadores de bolo demoram um pouco mais a sua ação, justamente porque para formar o bolo não é assim um papum, né? Então, com esses dois tipos de laxantes, os irritativos e os formadores de bolo, muitas vezes as pessoas usam e não sabem o que estão utilizando. E um deles é um veneno para se utilizar a longo prazo, que é o laxante irritativo. Se você depende para defecar de um laxante desses que você toma e tem que correr para o banheiro, ou até que você tem que agendar a tomada, como por exemplo para um final de semana, para poder fazer aquela limpeza, isso não é saudável. Esses laxantes causam irritação na parede do intestino, que depois nem eles nem outros vão fazer efeito e você vai ficar aí em maus lençóis. O ideal é que a defecação seja realizada sem nenhum tipo de estímulo laxativo, mesmo dos formadores de bolo. Mas se você está dependendo de laxantes para evacuar, o ideal é que procure o especialista o mais rápido possível para tentar adequar de uma forma que não faça mal a você. Porque muitas vezes você começa tomando um comprimido, ele faz efeito, 2 comprimidos fazem efeito, daqui a pouco você está tomando 4, 6 e eles não estão fazendo mais efeito. E não são só esses laxantes irritativos que vão parar de fazer efeito, não. Outros tipos de laxantes menos agressivos também vão parar de funcionar no seu intestino. Então, o ideal é que a gente evite essa situação tão crítica. Eu sempre falo que não existe uma obrigação de defecar todos os dias, mas essa defecação precisa ser um movimento voluntário e confortável. Ao sinal de qualquer desconforto na defecação, como muita demora, dor abdominal, dor no ânus, fezes muito ressecadas, sangramento, procure um especialista, porque quanto antes você tiver o seu diagnóstico e iniciar o tratamento, mais opções menos invasivas e menos agressivas nós vamos ter.